Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje um podcast um pouquinho diferente. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Ponto Pádel, onde está sendo sediada a Copa América de Pádel. Esse é um confronto inédito, é Brasil contra os Estados Unidos. É um formato novo que está sendo desenvolvido no mundo do pádel agora. É como se fosse uma Copa Davis no tênis. Então assim, a gente tem a honra e o privilégio de estar cobrindo aqui o evento. Ao meu lado, Patrick, que para nós que já estamos habituados do pádel dispensa comentários, treinador, coordenador atualmente da seleção brasileira, tanto feminina quanto masculina, ele que tem o trabalho de linkar as seleções. Patrick, obrigado por receber a gente aqui, dar alguns minutos da tua presença, tá? A galera tá aquecendo aqui no fundo, os jogadores estão treinando, vai ter confronto daqui a pouco, e o Patrick conseguiu aí dar 15 minutos do tempo dele para falar um pouquinho de pádel, contar um pouquinho da história dele para as pessoas que ainda eventualmente não conhecem. Patrick, me diz uma coisa, quando começou a jogar pádel, quando descobriu o esporte, como é que era a tua fase de atleta, que eu sei que tu foi atleta, e até hoje que está na coordenação da seleção aí? Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer enorme fazer parte do podcast. Agradeço muito o convite. Cara, faz tempo que eu Faz comecei, tempo. né? Lá por 92, 91, 92, quando surgiu na fronteira ali. Sou de Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Começamos a migrar do tênis pro pádel, uma galera. Você era tenista na época? Era tenista. Tá. E aí fomos pegando o gosto pelo pádel e tal, naquela época quadra aberta de muro. Sim. Né? Então, às vezes não conseguia jogar sempre, porque chovia bastante, chove bastante Sim. ainda, né? E aí foi se desenvolvendo. Acho que no segundo ano eu já entrei entre os 6 primeiros do estado. Já tinha, porque na época o gaúcho era um campeonato gaúcho, mas era o nacional, porque era só o que tinha ali na fronteira, era Livramento, Sim. Livramento, Uruguaiana, Alegrete, Bagé e Pelotas, se eu não me engano, mais ou menos assim. E aí foi crescendo, foi desenvolvendo o esporte, acabou que em 95, 96, aí por 94 já meu pai me mandava pra Argentina para treinar. Que os argentinos eram os que tinham a base do Sim, já esporte? tinha, naquela época era lá, Entendi. esse boom que tá na Espanha era lá, né? Entendi. Tinha circuito televisionado, já tinha quadra de vidro, pra quem não sabe, Que no Brasil não tinha? que não tinha, só que era rápida, Tá. não era Quadra dura. grama, era quadra dura com vidro, as quadras bem Sim. antigas, né? E aí começamos a desenvolver o pádel. Em 95 joguei o terceiro ou quarto internacional de pádel, representando o Brasil, juvenil. Sim. E acabei que o pádel foi crescendo, naquela década ali tava na cidade de Pelotas estava um boom muito grande, que muitos argentinos migraram para lá. Os torneios eram todos grandes, eram quase todos ali naquela região de Pelotas. Então competia muito, tinha uma liga forte, a Liga Pelotense, competia muito ali e começamos a nos desenvolver. E acabou que no final dos anos 90 ali, eu já comecei a jogar segunda e primeira categoria. Os Cláudio Risco, esse pessoal, Pablo Oliver da época, que eram os melhores do Brasil, chamavam a gente da segunda para subir para jogar profissional, né? Legal. Só que aí a gente chegou naquele momento, jogamos a profissional e não fazia um game nos caras, né? Sim. Aí tinha uma diferença muito grande, Sim. né? Que acaba acontecendo com todos, que é o processo hoje que a gente quer dar uma trabalhada em cima disso aí, que é o menor saber e conseguir evoluir dentro desse processo. Quando chega na profissional, a maioria desiste porque tem uma diferença ainda. Então vocês hoje tentam fazer uma imersão. O cara tá no juvenil, mas ao mesmo tempo ele tá tentando beliscar alguma coisa. E já aproximar ele Entendi. do profissional desde a minha entrada, né? Que depois, mais pra frente, Sim. a gente vai contar um pouco. Desde a minha entrada, a ideia é essa aproximação para que tu tenha uma chegada mais, como é que eu vou te dizer, sem tanto estresse, né? não é Vai ter, mas não vai ter aquele susto de menos traumática ali pro menos cara. traumática, é isso aí. Então aí fui para Porto Alegre, fui estudar, dei uma parada com o pádel, Aham. me formei em engenharia agrícola. Certo. E no ano que eu me formei, passando já um tempo, eu me formei em 2006, 2004, o Pablito já tinha ido para a Espanha. E toda vez que vinha no verão a gente treinava em Porto Alegre. E aí o Pablo
último ano ali de faculdade, eu digo, eu tô me formando, acho que eu tô a fim de dar uma volta. E ele, não, vai pra Espanha. Te convidou para ir para lá. Aí ele armou um meio de campo lá e eu fui. Fui pra Espanha, acabei ficando de 2006 a 2009. E aí tu foi fazer o quê? Exatamente, Patrick, Cara, foi conhecer... na verdade eu fui pra ficar 30 dias, fui com 1.000 euros pra ficar 30 dias sem cartão de crédito. Só para dar uma passeada e dar uma olhada. Aí na primeira cruzada eu fiquei 6 meses. Ah. Aí voltei em dezembro de 2006 e em janeiro chegou um e-mail do Jorge Martínez, que é da M3 Academy, me convidando para voltar para trabalhar no clube com ele e treinar na academia, que é onde treinava Pablo, Mieres, Pito Lossada, esses caras, Fernando Poggi. E aí acabei voltando para Espanha, 2007, e aí fiquei lá até final de 2009. E aí lá na Espanha, com certeza, o Jorge Martínez te chama, você tem experiência com o alto padrão do pádel naquela época de treinamento, e você também competiu lá na Espanha, jogou ou só ficou nessa parte mais de extra-quadra? Não, joguei, treinava, né? Treinava, dava bastante horas, bastante. E competia na época era o Padel Pro Tour, foi o primeiro circuito profissional, né, criado pela Associação dos Jogadores, que foi o circuito anterior ao World Padel Tour. Sim. E aí competia dentro desse circuito, começamos a jogar prévias e aí fui me desenvolvendo em cima dos circuitos. Aí lá joguei, mas os resultados bons que tive, na época era muito difícil, porque o Qualify entrava pegava os 4 primeiros do ranking, né? Sim. Que eles não saíam de bye, então eles pegavam o Qualify. E o quadro era menor, né? Sim. Então era duro. Quando entrava no quadro, a paliça pegava ligeirinho, assim. Legal. E aí, Patrick, você vai lá, tem essa experiência, volta pro Brasil. No teu retorno pro Brasil, o que você... Aí, com aquela experiência, o que você quis desenvolver? Quis ser professor, quis ser treinador, quis abrir clube? O que você fez, assim? Então, no primeiro momento eu vim para trabalhar no interior com a família e jogar torneios, né? Treinar, seguir usando do volume que eu já vinha de treinamento e tal. Só que como a gente é muito longe e tinha menos torneios ainda, né? Agora todo mundo conhece Camboriú ali, o pessoal tem bastante torneio, né? Tem o BPT, não tinha o BPT na época. Não era nacionalizado para o Brasil inteiro, não. assim, né? Eu ia para a Argentina jogar alguns torneios com alguns conhecidos que me chamavam, que era o AJPP já existia. E a parte do AJPP, a gente tinha coincidido com alguns diretores na Espanha na época. Uhum. Então eles me chamavam para jogar. E acabou que uns 2, 3 anos eu fiquei dando aula, trabalhando, um pouco pádel mesmo, entendi, né? Tinha alguns dois dias na semana de horário de aula, trabalhava mais e só jogava. E aí, com o tempo acabei acabei diminuindo um pouco o ritmo, porque não treinava, né? Então não tinha tantos resultados. Sim. E aí ali por 2014, por aí, eu decidi montar um clube, que é o Padel House. Lá em Alegrete? Lá em Alegrete. Dando uma volta na história, foi a segunda cidade a ter quadra de vidro na fronteira. Legal. Uruguaiana tinha na década de 90, mas era um carpete de casa desses, sim, não sim, era grama sintética. Sim. E aí eu montei o Padel House com quadras de vidro e a gente ficou sendo por uns 2 anos ali o clube com uma exclusividade em quadra de vidro na região. E comecei a desenvolver uma escolinha. E foi onde eu decidi não jogar mais. Parou. Eu joguei alguns torneios. Sim. Jogava, assim, e tal, mas era... O objetivo era montar uma linha de uma escola de treinamento, de competição. Não é a escolinha de clube, escola de competição. De competição. Uma coisa que a gente sempre fala no programa, e já trouxe vários convidados, que até são amigos teus, sobre essa relação de competição que o Brasil sofreu nos últimos anos, né? Esse gap ali, não apareceu novos grandes talentos e a gente hoje está tentando reconstruir isso. Você também faz parte disso dentro da seleção. Mas um tema que a gente aborda muito no programa é a relação de pais e filhos com essa geração que está competindo. E você tem filho que compete aí. Como é que é isso, Patrick? Você ser treinador e ao mesmo tempo ser pai de um atleta? Difícil, difícil, mas vamos lidando, né?
Esse gap aí que aconteceu, eu acho que foi numa parte geral, foi pela falta de volume de atletas hoje, né? A gente pode, eu vejo muitas vezes muita gente criticando o geral, o desenvolvimento do Sim, esporte e sim, tal, sim, sim. mas acredito que, porque agora a gente, desde a minha entrada, que foi no ano 2020 que eu entrei na confederação, que a gente começou a ter uma linha de um volume de crianças para conseguir tirar alguma porcentagem de atleta que tenha linha de ideia de ser jogador profissional. A gente já começou a dar uma evolução dentro do crescimento dos menores, né? Então Sim. hoje a gente vê sub-18, nesse ciclo está fechando uma sub-18 que tem poucos atletas profissionais, ou que queiram ser profissionais, mas porém o ano que vem a gente vai entrar com a sub-16 que vai migrar para o sub-18 com Bastante. bastante número de meninos com uma capacidade de se tornar profissional, né? E com vontade disso. Com vontade disso. E hoje em dia, a gente também sempre comenta no programa e traz os treinadores para isso. O pessoal fala desse gap que a gente não tinha matéria-prima, essa é a verdade, né? A gente não tinha escala, não tinha, Sim. né, número de clubes reduzidos, número de torneios, tudo isso é um ecossistema que prejudica. Mas atualmente a gente né, o Brasil hoje é uma das grandes potências no mundo do pádel no sentido de infraestrutura. A gente fala Com hoje, certeza. qualquer tipo de cidade, seja ela lá de 30 mil habitantes até uma cidade de 1 milhão de habitantes, já tem clube de pádel, né? De primeira linha, com quadra, com tudo que há de melhor aí. Então, isso aí vai contribuir, né, Patrick? Tu acha que todo esse ecossistema vai contribuir para o crescimento? Sim, acaba que o volume nos traz que é o que Espanha e Argentina têm, né? A diferença, óbvio, que tem mais anos, Sim. num volume grande, né? Uma capacidade melhor de centro de treinamento. Hoje a gente tem um centro de treinamento que está se desenvolvendo muito com o Pablo em Camboriú, com um nível alto e ajustando um nível de dentro da quadra técnico bom, né? Isso faz com que o crescimento ocorra também. E o tempo agora a gente esperar, porque a gente chegou no ponto que a gente tem que estar trabalhando, mas também vai ter que esperar esse crescimento da base, né? Dá frutos, né? Porque a gente tem sub-8, sub-8, sub-10, sub-12, né? E essas categorias hoje estão bem pulverizadas. Voltando ali a outra parte da pergunta, que era o meu filho, quando ele jogou, com 9 anos, ele teve que jogar sub-14. Entendi. Porque não tinha categoria, não tinha né? categoria. Então é uma diferença Claro. grande, né? Então acaba que agora eles já começam dentro da sua categoria, com a sua idade, com a sua força, né? Tem mais parâmetros agora. Tem mais parâmetro para dar sequência. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, até para as pessoas saberem e conhecerem um pouquinho mais, você esteve à frente da seleção masculina profissional, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência de dirigir esses atletas e muita gente, às vezes, que não conhece toda a história do pádel, critica um pouquinho os resultados que o Brasil teve, os últimos dois especificamente, como a gente sempre foi potência número 3, né, do mundo. Então, a gente que é do pádel, eu contextualizo para as pessoas explicando o porquê disso, muita gente não conhece, não sabe, só quer ver o resultado final, né? Então, falando um pouco de Patrick à frente da seleção masculina e também falando um pouquinho desses resultados e de onde a gente se encontra hoje. Eu queria que tu contextualizasse isso para a galera entender. Tá, quando eu entrei ali em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Eu entrei, não era coordenador, mas fiquei como auxiliar técnico do Ramiro Choya, que era o treinador da seleção, o espanhol. A gente tinha um evento no Catar, né? E eu entrei para fazer uma organização dos jogadores aqui no Brasil, né? E já com um alarme grande na nossa capacidade física. Tá. Né? Então, em cima disso aí, a gente começou a trabalhar uma capacidade física, porque a gente sai fora, desde que eu fui para lá, voltei, a diferença física já era enorme e o conceito, né, de conceito interior, de se preparar, né, de buscar circuitos com mais nível técnico para a gente se desenvolver dentro dele, né? Então eu comecei a trabalhar em cima disso aí, junto com o Ramiro, fizemos a seleção para o Catar, que acabou sendo adiada, né?
E a gente acabou jogando em menos de um ano 2 mundiais, né? Sim. A gente jogou 2 mundiais seguidos. Em 2 anos, 2 mundiais, na Perfeito. verdade. Então esse mundial que eu tava de auxiliar, nós ficamos em terceiro lugar. E ali saltou bastante as alarmas, como dizem os espanhóis, né? Aham. Porque a parte física tava, como é que eu vou te dizer, abundante dentro do esporte, né? Certo. Então ali a gente via suecos, portugueses, italianos migrando para a Espanha, Sim. que é perto para eles. Hoje a gente vê esse pessoal migrando aqui, vão para Argentina, estão indo para Balneário, Sim. estão indo para Espanha também buscar essa capacidade de treinamento, né? E em cima disso aí, a gente começou a pressionar essa parte física dos nossos atletas. Finalizando esse primeiro mundial, ficamos em terceiro, ganhamos da França a disputa de terceiro e quarto. No ano seguinte eu assumo, porque o Ramiro cai, não tinha ninguém no momento ali, acabou que eu assumi e ficamos em quinto lugar, né? Perdemos um jogo que tivemos match point para Portugal, né? O Pablito já estava jogando ainda? O Pablito foi o último ano dele, né? Sim. Foi o último mundial dele como jogador. E perdemos um jogo no Marcelo Jardim jogou, né? Chico Gomes. Então perdemos um jogo no detalhe, que podia ter caído para qualquer lado, mas já Portugal com uma intensidade física, com um pádel mais moderno de pegada numa quadra aberta, né? Então acabou que tivemos a chance, não ganhamos, e aí sim a gente começou a ter um plano de pressionar os nossos atletas profissionais a que eles competissem fora do Brasil. Ok. Né? Porque no fim acaba tu ficando no mesmo círculo ali. Sempre compete com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas, tu já sabe, né? Sim. Tu não tem uma coisa que eu cobro muito, inclusive saio com meu filho e digo para ele, pro Luca, e para minha pequena Valentina, vocês têm que competir, jogar torneios eliminatórios e competir com duplas fortes nas oitavas, nas 16 avos de final. Não, lá na final tá bem, na Sim. semi tá bem, a gente sabe que vai se encontrar ali, mas lá atrás que vai ter da base de tu jogar o primeiro jogo como se fosse uma final. Perfeito. Essa é a experiência de um jogador profissional, né? Entendi. Então cada jogo é uma final, não tem, eu vou chegar na final, é cada jogo. Sim. Então a gente já conseguiu hoje, no Brasil, junto com os torneios FIP, eles já serem eliminatórios. Sim. Para que os atletas já comecem a ter essa capacidade E a gente já viu um desenvolvimento em cima disso aí nesses 2 últimos anos, deles aprenderem a ganhar jogos. Não ir empurrando com a barriga até a semifinal, é legal, Claro, é bonito, claro, mas eu cheguei na semi, cheguei na final, ganhei e tal, mas competir, jogador profissional tem que aprender a competir, e competir é lutar desde o primeiro jogo, não que eles não lutem, Sim. mas jogos difíceis, com níveis altos, né? Então esse é o nosso objetivo, buscar a melhoria a melhoria técnica dentro dos menores e fazer essa aproximação hoje, que eu estou aí na luta diária, né? Sim. Nas meninas mais difíceis, mas ainda a gente tem meninas, né, menores crescendo com muito boa qualidade, aproximando das profissionais. Outra pergunta já para a gente encerrar essa entrevista, como a gente falou no começo, a gente estava fazendo uma entrevista um pouquinho mais improvisada aqui no clube, Patrick tem compromisso, mas assim, a última pergunta, Patrick, para tu tentar explicar isso também, eu acho que é importante agora. A vinda do Pablo para o Brasil, ela é benéfica, como você falou, hoje ele está lá com, digamos, um centro de treinamento lá em Balneário, os melhores jogadores do Brasil estão lá hoje, por ranking ou por, enfim, o critério, eles estão lá, estão treinando entre eles, estão fortalecendo um ambiente, que eu acho que faltava isso também no Brasil, Sim, né? sim. Aquela coisa de ambiente, como o tênis tem, você treinar em equipe, em escala, né? Para que você possa trocar as peças e fazer treinos diferentes. Eu acho que isso está acontecendo. Mas uma pergunta que eu fiz pro Langer quando ele foi lá no podcast e faço hoje para você também. A gente tem que encontrar um jeito de jogar, criar uma cultura de jogar, ou você não é adepto disso? Por quê? Porque as nossas matérias-primas também são diferentes. Um Thiaguinho, por exemplo, mecanicamente ele faz coisas diferentes que o outro cara faz. Enfim, o que eu quero perguntar assim, a gente precisa encontrar um jeito de jogar
do começo, meio ao fim, ou você acha que a gente pode dar mais liberdade para os jogadores, até porque ninguém é igual a ninguém? Isso é importante. Eu acho que tem que ter uma linha, uma cervical, né? Porque tu vai ter características em jogadores, Certo. né? A gente não vai ter jogadores iguais, né? Então, eu venho de uma linha de pádel que é de transição, de fundo, de parede, de contra-ataque, de jogar de parede, que é uma linha da fronteira, da Uruguai e Argentina, eles jogam assim, né? Com bastante, na nossa época tinha muito voleio, o jogo aéreo era muita bandeja, não tinha tanta pegada, né? Até no pádel, no geral do pádel, né? Mas essa base, essa cervical, a gente tem que, como confederação, acho que a gente tem que manter uma linha, né? De defesa com ataque e montar em cima de cada característica, né? Vai pegar o Thiaguinho mesmo, um jogador bom de ataque, né? Sim. Tem muita pegada, tem muita explosão. E montar em cima dele uma estratégia que ele consiga jogar, né? Sim. Mas vai ter que aprender a defender, vai ter que aprender a usar o contra-ataque, né? Então hoje eu vejo o crescimento do pádel dentro dessa cervical e a gente consiga juntar ou informar todos esses treinadores que estão surgindo, o pessoal que tá querendo se desenvolver no pádel, buscar uma linha Certo. simples, né? Não, a gente vê às vezes muita loucura, né? Sim. Simples e que cada atleta, a gente consiga ler cada atleta e conseguir informar e adaptar ele ao seu jogo, né? Voltando ali um pouquinho ao centro de treinamento do Pablo, hoje é referência, né? Não só nacional como internacional, já tem meninos do Paraguai indo treinar com ele, né? Passam por mim, eu já encaminho Caminha pra lá. também, direciono, porque embora eu tenha o meu centro de treinamento, lá acaba tendo um volume maior e eu entendo que já dentro de um nível profissional a gente precisa de volume, né? Então, o caminho está dado, a importância dele hoje dentro da seleção também é de suma importância, né? Porque a presença, a dica, a informação, a visão dele dentro da quadra do jogo, de como se posicionar e enxergar o adversário. O adversário é importante porque ele tem essa experiência da leitura do jogo, né? Entendi. Então isso hoje falta muito para o nosso jogador, né? A gente acabar lendo e fazer coisas às vezes muito mais simples do que a gente quer fazer, né? Perfeito. Então acredito que a gente está bem encaminhado e espero que a gente prossiga aí nesse caminho por bastante tempo. Legal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa entrevista. Patrick, se quiser deixar algum recado aí pro público, fica à vontade. Não, eu espero vocês na torcida, principalmente nessa Copa América aí, que é um novo evento, né? Sim. Que a gente não sabia bem como se comportar, né? Até porque o primeiro confronto, não conhecia os adversários, né? Então, conto com a torcida de vocês, espero que vocês curtam a gente lá bastante nas redes sociais e, se possível, venham nos prestigiar, né? Vai ter próximos. É isso aí, pessoal. Obrigado e até mais. Obrigado. Falou. Valeu. Valeu. Obrigadão.